ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daquele montão de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdonitas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor grande e temível e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas suas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado os planos deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um na sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhavam na obra e a outra metade empunhava lança, escudo, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Israel, que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com a sua mão fazia a obra, com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres e aos magistrados e aos restos do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhavam as lanças, desde o raiar do dia até o anoitecer. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens de guarda que se seguiam
tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Oremos. Pai, temos lido a Tua palavra. Fala conosco nesta noite, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Podemos sentar, irmãos? Amados, nós temos, né, consciência de que vivemos os dois mundos simultaneamente sobre a face da terra. Temos os inimigos carnais e temos também os inimigos espirituais. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e potestades dominadores deste mundo. E que são, né, contrário a igreja de Cristo. Mas uma coisa nós temos confiança e certeza, porque a palavra do Senhor nosso Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas enquanto nós estivermos neste mundo, eu quero alertar você, quero dizer para você que a palavra do Senhor nosso Deus nos ensina que nós temos batalhas constantemente, dia após dia. E que a nossa batalha, que a nossa luta só vai cessar quando nós adentrarmos as moradas eternas. E a nossa luta, às vezes, contra os nossos inimigos, nosso dia a dia, os inimigos de sangue, às vezes são travadas de uma forma assim, muito difícil para nós, né? Eu me lembro, amados irmãos, sobre essa questão de inimigo carnal, mas para mim tinha também um inimigo agindo através dessa pessoa, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar, tenho carteira registrada desde os 12 anos, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. E quando eu comecei a trabalhar, eu deixei uns meninos que gostavam de jogar bola, né? E que eu jogava bola com eles, de lado. E eles ficaram irritados comigo, né? E tinha uns que queriam sempre me pegar quando eu ia para o trabalho. Para eu ir para o trabalho, eu tinha que chegar numa esquina, olhar lá do outro lado para ver se tinha alguém lá na esquina de cima. Porque se tivesse algum desses meninos na esquina de cima, eu ia subir pelo outro quarteirão, porque eu não podia me encontrar com esses meninos. Sempre estava fugindo deles. Deus foi misericordioso um dia que ele me deu uma bicicleta, aí ninguém mais me pegava, né? Aí não precisava mais sair correndo, eu corria de bicicleta deles, né? Mas nós sempre temos, né, aqueles que parece que, né, encarnam ali e querem nos pegar. Aí depois teve um outro também que se tornou meu inimigo assim, trabalhava junto comigo no mercado, não sei porque ele decidiu que ele tinha que brigar comigo, né? Eu nunca gostei disso, né? Mas é aquelas coisas, né, que a pessoa via alguma coisa em você e achava que precisava ir. Mas foi uma vez só, né? Ele me bateu e ficou feliz. Nunca mais mexeu comigo. Nós temos isso, né? E você tem isso no cotidiano. Aqui o povo de Israel estava ali, né? Neemias tinha conversado com o rei, tinha pego, né, autorização para estar naquele lugar, para reconstruir os muros de Jerusalém. Deus tinha preparado tudo para Neemias, mas como Deus tinha preparado um trabalho para mim, como Deus tinha preparado um lugar para eu estar, e os meninos não gostaram, né, do que eu tinha feito, porque eu não queria ficar na rua, queria trabalhar. E o povo de Deus decidiu que eles iam reconstruir os muros através de Neemias. Mas o inimigo não gostou daquela atitude. Muitas vezes, amados irmãos, no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, por causa das nossas atitudes serem atitudes cristãs, de servos de Deus, nós somos perseguidos. Nós não sabemos o porquê, mas sempre tem alguém para, né, estar ali, pisando no nosso calo, puxando o nosso tapete e querendo que as coisas caminhem de outro lado, e você quer que as coisas caminhem certo. Você quer que as coisas caminhem de conformidade com a palavra do Senhor nosso Deus, que as coisas caminhem na forma correta, com sinceridade, porque você é uma pessoa de caráter, você não se corrompe, você não se vende. Mas tem aqueles que estão ali do seu lado que, né, querem atravessar o seu caminho, querem te atrapalhar. Mas você fique tranquilo, porque Neemias conta no capítulo 4 exatamente, amados irmãos,
esses momentos vividos pelo povo de Israel, na tentativa de construir um muro. Eles não estavam guerreando com ninguém. Eles não estavam querendo pegar a terra de ninguém. Eles só queriam reconstruir os muros. Eles só queriam ter a cidade deles de volta. Eles só queriam ter a oportunidade de cultuar a Deus. Mas o inimigo quer isso? Não. Está no seu trabalho. Você quer fazer tudo direitinho. O inimigo quer isso. Na sua vida, você quer manter tudo direitinho. O inimigo quer isso? Claro que não. Sempre vai ter alguém ali. E não foram 4 os momentos de atitudes externas para incomodar o povo de Deus. Primeiro foi Sambalate, Sambalate zomba do povo de Deus, zomba do exército de Deus. E ele pergunta, o que é esses judeus fracos? Vão permitir que eles continuem a construir os muros? Será que vão oferecer sacrifício? Será que pensam que pode acabar num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer dos montões? Ele questiona aquilo que o povo de Deus está fazendo ali. Esse, o primeiro ataque externo ao povo de Deus, questionando, será que eles vão conseguir? Será que eles podem fazer alguma coisa? O segundo ataque, amados irmãos, é de Tobias, lá no versículo de número 3. Tobias, o amonita, estava com Sambalate, ele estava lá com Sambalate também. Mas não bastou ele ouvir só o que Sambalate disse a respeito do povo de Israel. Ele também se dirigiu de uma forma depreciativa ao povo. E ele disse assim, mesmo que eles reconstruam, uma raposa vai destruir os muros que eles construíram. Olha o desprezo por parte das pessoas. E fique tranquilo, meu amado irmão, minha amada irmã, porque nós vivemos neste mundo. E o inimigo vai sempre estar tentando te atacar. Vai ter sempre essas atitudes para ver até onde você vai. E se você realmente é perseverante, se você realmente é fiel ao Senhor nosso Deus, se você vai permanecer fiel diante das ofertas que Ele fizer para você, se você vai continuar crente, apesar de todo o insulto. Certa vez um irmãozinho missionário pregou na igreja, um irmão depois do culto o maltratou muito, falou muito mal a respeito dele, e ele ficou muito nervoso, e ele chorou muito aquela noite, mas não fez nada, foi para a casa dele. Aí no outro dia o irmão, percebendo que tinha feito mal contra o missionário, foi até a casa do missionário e falou assim, olha missionário, eu vim aqui pedir perdão, viu? Eu não deveria ter falado com você daquele jeito que eu falei. Aí o missionário falou, eu quase desci da cruz. Eu quase desci da cruz. Os irmãos entendem que é quase descer da cruz? Quase que eu saí no braço com você. Quase que eu dei uns tapas em você. Mas eu permaneci ali na cruz, pela misericórdia do Senhor nosso Deus. Muitas vezes o inimigo quer exatamente nos testar nesse sentido. Será que nós vamos ceder? Ou será que nós vamos permanecer com o servo de Deus? O terceiro ataque externo, amados irmãos, que veio para o povo de Israel, lá no versículo 8. Aí não foi só o Sambalate, não foi só o Tobias. Aí eles se juntaram. O povo continuava trabalhando, o povo continuava com fé, o povo não dava bola para eles. Aí então, no versículo 8 diz, todos se juntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Eles queriam criar confusão no meio do povo de Deus. Eles queriam desanimar aqueles que estavam trabalhando. Eles queriam fazer com aqueles que estavam trabalhando ficassem desanimados, sem vontade de trabalhar, sem desejo de fazer as coisas, sem desejo de construir o muro, e abandonasse o trabalho que Deus tinha dado para eles fazerem. No nosso cotidiano, na nossa vida também, no nosso ministério também, muitas vezes nós somos atacados desta forma, para que nós estejamos desanimados no nosso ministério, para que nós estejamos querendo deixar o nosso ministério, deixar o nosso trabalho, deixar aquilo que Deus nos deu, com conversas
E uma pessoa só às vezes não basta, e vem um grupo e quer nos desanimar. Às vezes quer criar confusão. Neemias está vivendo isso aqui. Eles estavam lá fora, mas eles mandavam as mensagens dele, e as mensagens chegavam ali no meio do povo de Deus. Para tentar desanimar, para tentar desarticular o trabalho que eles estavam fazendo, que era a reconstrução dos muros. Mas, amados irmãos, isso não bastou. A terceira vez que todos se reúnem, aí vem a quarta vez, lá o versículo 11: os nossos inimigos diziam entre si, eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim vamos fazer com que eles parem essa obra. Olha o ódio, olha a ira. Eles nem vão perceber. A hora que eles perceberem, nós já entramos lá no meio deles, já matamos, já destruímos eles, e aí vai parar a construção do muro. Os ataques, amados irmãos, do inimigo são sutis e muitas vezes são violentos. Portanto, se você estiver servindo ao Senhor nosso Deus, como você esteve durante todo esse ano 2023, eu tenho certeza que muitas vezes pessoas chegaram até você tentando dissuadi-lo daquilo que você estava fazendo lá no seu trabalho, da forma como você estava fazendo. Muitos tentaram te corromper, muitos tentaram puxar o seu tapete. Pode ter certeza que isso aconteceu. No ministério também tenho certeza que muitas vezes no seu ministério durante o ano de 2023, muitas vezes o inimigo chegou e tentou dissuadir você de estar trabalhando, de estar servindo, de estar se ocupando na obra do Senhor o nosso Deus. E dizendo assim: não, eu vou fazer ele desistir, eu vou fazer ele parar. A hora que ele perceber, ele já parou. Não vai dar continuidade nisso. Mas, amados irmãos, Neemias não deixou que isso chegasse ao coração do povo, porque ele confiava no Senhor, o nosso Deus. E qual era a estratégia de Neemias para vencer isso? E qual é a estratégia nossa para vencermos, amados irmãos, durante todo o ano de 2024? Em todas as áreas da nossa vida, lá em casa, lá na sua casa, quando o inimigo quer destruir a sua família, quando o inimigo quer destruir o seu lar. Qual a estratégia para você lá no seu trabalho, quando o inimigo quer destruir você lá no seu trabalho? Qual a estratégia para você no seu convívio, aí fora, na sociedade? Qual a estratégia para você na vida da igreja? Para você permanecer firme, para você permanecer fiel, para você permanecer como esse cesto aqui, né? Bonito, cheio, repleto das bênçãos do Senhor nosso Deus. O segredo, amados irmãos, em primeiro lugar, é o que Neemias fez lá no versículo 4. Ele orou ao Senhor o nosso Deus. Ele orou ao Senhor o nosso Deus. Nós precisamos, amados, aprender esse caminho. Primeira coisa que nós precisamos fazer é orar. Quando você perceber que o inimigo chegou, que o inimigo está ganhando espaço, que o inimigo está com atitudes estranhas, ore. Fale com o Senhor nosso Deus. Converse com o Senhor nosso Deus. Peça a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E peça também as misericórdias de Deus sobre a vida daquele que é contrário a você, daquele que muitas vezes quer te destruir, quer te desanimar. Neemias foi um pouco radical aqui, né? Ele disse: Senhor, não encubras a iniquidade deles, né? Não encubra o pecado deles, né? Não apaga o pecado deles, né? Pois eles provocaram o Senhor. Neemias foi muito severo com eles, com seus inimigos. Orou de forma severa. Mas esse é o caminho. Ore. Não deixe ninguém te desanimar. Ore ao Senhor. Não deixe nenhuma palavra torta chegar ao seu coração, à sua mente, quer seja sobre a sua família, quer seja sobre o seu trabalho, quer seja sobre o seu ministério, quer seja a sua vida.
Não deixe essas palavras chegar. Faça como Neemias, ore. E lá no versículo 9 também, ele diz: nós oramos ao nosso Deus, mas também colocamos proteção. Nós temos que orar, mas também temos que colocar proteção. Às vezes a proteção tem que ser no nosso ouvido, né? Porque às vezes o inimigo fica buzinando lá no seu ouvido, você tem que dizer: Senhor, protege os meus ouvidos. Eu tenho que orar, mas eu tenho que proteger também o meu ouvido, porque o que entra pelo meu ouvido chega às vezes ao meu coração. E aí você olha a pessoa está desanimada, angustiada, triste. Por quê? Porque você ouviu o que você não precisava ouvir, o que você não deveria ter ouvido. Ore e se proteja. Em segundo lugar, versículos de número 13. Então pus o povo por famílias. Ah, amados irmãos, não tem algo mais precioso para nós do que a nossa família. Pode mexer, né, com tudo na nossa vida, né? Pode bater no meu carro, pode roubar meu carro, né? Mas não mexa com a minha família. E Neemias sabia que Israel tinha esse apreço pela família. Tinha essa valorização da família. Então o que ele faz? Ele reúne o povo por família. Você ama a sua família? Cuide da sua família. Você ama a sua família? Ore pela sua família. Eles estavam construindo um muro, então o que eles fizeram? O que Neemias fez? Ele pegou por famílias e colocou cada família num lugar do muro para proteger o muro. Olha lá, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Ele colocou por famílias. Quando nós estamos trabalhando, amados irmãos, a igreja em ministérios e colocando os cultos nos lares, é porque nós estamos querendo ver a igreja por família. Unida para lutar contra o inimigo, unida para vencer o inimigo e unida para obter vitória diante do Senhor, o nosso Deus. Cuide bem da sua família. E vamos prestar atenção nesse texto para a igreja. Nós, como igreja 2024, precisamos de cuidar das famílias. Não deixe nada dividir a sua família. Não deixe nada romper os laços da sua família. Ame a sua família. Ore e repreenda as setas do inimigo que muitas vezes quer dividir a sua família. Quantas famílias se dividem por causa de herança? Quantas famílias se dividem por coisas tão pequenas que não vale a pena? Neemias colocou ali por famílias, cada um no lugar. E eles armados, tinham que estar armados, né? Você também tem que ter a sua família e tem que armar a sua família, né? Tem que armar a sua família. Mas qual é a arma que nós devemos colocar na nossa família? Nós não estamos lutando contra a carne e o sangue, nós estamos lutando contra os principados e potestades. Então, é a armadura de Deus. Efésios 6, a armadura de Deus. Capacete da salvação, espada do Espírito, né? Couraça, cinto, sapatos. Devemos revestir da armadura de Deus, através da palavra do Senhor, o nosso Deus. Então, famílias, orem dentro de casa, orem uns pelos outros, leiam a palavra juntos. Vocês precisam estar fortalecidos como famílias, para que ninguém queira dividir vocês e consigam dividir vocês. E Deus nos mostra na sua palavra que uma igreja que tem famílias fortes, tem uma igreja forte. Igreja onde a família é fraca, a igreja é fraca. Mas a igreja onde a família é forte,
a igreja também é forte. Em terceiro lugar, ele diz: depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo. Ele foi lá e fez uma inspeção para ver como é que eles estavam. Como é que eles estavam? E ele analisou tudo direitinho, viu cada família, viu cada grupo onde eles estavam se posicionando e como estava o ânimo deles e como estava a fé deles. Porque, amados irmãos, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Não? Às vezes é muito difícil ler a palavra de manhã ou à noite. De manhã é difícil porque não dá tempo. E à noite, quando você vai ler a palavra, você dorme, né? Mas nós precisamos de alimentar a nossa fé. Precisamos estar alimentados pela palavra do Senhor nosso Deus. E quando Neemias vai observar, quando Neemias vai fazer aquela inspeção, ele observa algumas coisas. Eles estão abalados na fé. Sabe por que estão abalados na fé? Porque eles estão com medo. Quem tem medo é porque está meio assim, né? Meio que abalado na fé. Quando você está meio incerto de alguma coisa, é porque está faltando, você está meio abalado na fé. Porque quando nós estamos, amados irmãos, firmes nessa fé, nós temos certeza e convicção daquilo que nós queremos, daquilo que nós temos que fazer e daquilo onde nós temos que chegar. Então Neemias faz essa inspeção e diz a todos os nobres: não tenham medo. Vocês não podem ficar com medo. Lembrem quem é o seu Deus. Você já esqueceu de quem é o seu Deus? Esqueceu de quem é o seu Deus? É o Deus que fez a promessa a vocês, é o Deus que caminhou com vocês lá no deserto durante 40 anos. O Deus que tem estado conosco. Esse é o seu Deus. Senhor grande e temível. Lembre quem é o seu Deus. Precisamos lembrar todos os dias, né? Como diz o nosso irmão Lutero no Castelo Forte: Castelo Forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Esse é o nosso Deus, o Deus que venceu o deserto para o povo, o Deus que alimentou o povo no deserto, o Deus que em Cristo Jesus veio. Celebramos Natal esses dias, né? Dizendo que Jesus nasceu, Ele veio como Filho do homem, entregou a sua vida por amor a nós, lá na cruz do Calvário. Mas enquanto Ele esteve aqui, Ele dava ordem para o mar: vento, para, mar, acalma. Dava ordem para os peixes purar na rede dos discípulos, né? Deu ordem para os peixes: enche a rede aí dos discípulos. Curou enfermos, restaurou a vista dos cegos. Esse é o nosso Deus. E você precisa lembrar desse Deus. Lembrar desse Deus também quando você estiver desanimado, sem coragem, que Ele é o Deus que te dá força. Ele é o refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente nos momentos de dificuldade. A Neemias diz: lembre quem é o seu Deus. Durante esse ano, lembre todos os momentos quem é o seu Deus. E depois ele diz então, né? E lutem pelos seus irmãos. Lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Lutem. Neemias está dizendo: lutem. Você vai ter muita luta durante esse ano 2024, mas lute incansavelmente. Porque isso demonstrará a fé que você possui. E em quarto e último lugar, amados irmãos, no versículo de número 18, a sua parte B, o que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar
em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus pelejará por nós. 4 estratégias que o Senhor nos dá aqui nesse texto. Primeira, ore. Ore. Segunda, cultive o relacionamento dentro da sua família. Arme a sua família, não com revólver e armas e tudo mais, mas com a armadura de Deus. Todos devem estar. E posicionar nos lugares onde tem brechas. Se posicione ali para impedir que o inimigo avance, que o inimigo adentre, que o inimigo destrua a sua família. Em terceiro lugar, faça uma inspeção. Faça uma inspeção. Veja se você não está acovardado na fé. Veja se você não está igual, tem alguns irmãos que gostam de dizer para mim, né? Ainda bem que eles olham, dizem para mim e já dão risadinha, né? Como é que você está? Está firme? Eu estou igual prego na bananeira. Eu estou igual prego na areia. Não! Você não pode estar assim. Você é como um prego na rocha. Você é como um prego numa madeira cerne. Firme, forte, pronto. Porque o seu Deus é o Todo-Poderoso. É o Senhor dos Exércitos. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus que é criador e sustentador de toda a criação. Lembre-se disso. E continue a lutar por você, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua família, pela sua igreja, pelo povo de Deus. E em último lugar, a quarta estratégia é: você está longe? Você tem andado longe? Né? Você tem sentido assim, olha, coitado de mim, estou sempre sozinho, não tem ninguém perto de mim, está sempre todo mundo longe. Por que será? Estou isolado. Estou sozinho. Neemias olhou e falou assim, vocês estão muito distantes uns dos outros. A quarta estratégia é essa. É ficar junto. É estar junto. É não se afastar muito uns dos outros. E quando alguém der um grito precisando de alguma coisa, levante do lugar onde você está, pegue os seus e vá para junto daquele para ajudar a proteger onde estiver necessitando de alguma coisa, ou onde alguém estiver precisando de algo. E ele diz assim, e quem vai lutar por nós é o nosso Deus. O nosso Deus pelejará por nós. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se junte. Quando Neemias está falando aqui, ele não está dizendo que alguém vai atrás de você para poder estar com você. Ele está dizendo o inverso. Quando tocar a trombeta, vai. Quando tocar a trombeta, esteja lá. Porque é ali que o Senhor vai lutar e vai pelejar por nós. Às vezes as trombetas estão tocando e nós não estamos ouvindo a trombeta tocar. Nós estamos parados. Continuamos ilhados, continuando longe uns dos outros. Não nos reunimos. Não nos encontramos. Não nos vemos. Não oramos juntos. Não conversamos. Ficamos separados. Se você ficar separado, vai ser uma presa fácil para o inimigo. Se você ficar separado, Deus não vai estar lutando por você. Você precisa estar junto. Nesse ano 2024, quando você ouvir a trombeta tocar, a trombeta está tocando lá na escola dominical, eu estou indo. Porque eu preciso estar na comunhão. A trombeta está tocando na tarde da bênção, eu preciso estar na tarde da bênção junto com os meus irmãos, porque é ali que o Senhor peleja por nós.
trombeta está tocando nos lares nas quintas-feiras. A trombeta está tocando na reunião de oração na sexta-feira. A trombeta está tocando no domingo à noite. Eu preciso estar lá. Não podemos ficar separados como estamos. Você não pode ficar separado como você está. Deus está trocando a trombeta, está chamando você. Porque Ele quer que você tenha um ano de 2024 de vitórias. Mas esse ano de 2024 de vitórias não acontecerá se você não mudar de atitude. Se você não entrar com providência na sua vida. Você fica igual aquela pessoa que sempre começa o jejum na segunda-feira, né? Ou sempre começa o jejum em janeiro, né? E continua comendo do meu jeito. Você tem que tomar atitude. Tem que ter atitude. E eu quero concluir aqui. Primeira atitude, ore. Muito bom orar. É gostoso orar, né? Precisamos orar. Segunda atitude, lembre da sua família. Reúna com a sua família, valorize a sua família e coloque a sua família para servir ao Senhor. Terceiro, lembre de seu Deus. Quem é o seu Deus? E continue firme. E quarto, não fique sozinho. Esteja sempre reunido com os irmãos. Porque é ali que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Salmo de número 133. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa noite em que o Senhor tem nos concedido. Último dia, Senhor, meu Deus, do ano de 2023. Estamos aqui, Pai, ouvindo a Tua palavra. Porque, ó Deus, cremos que o Senhor tem a estratégia de vitória para nós no ano de 2024. E queremos, ó Deus, viver essa estratégia. Para que, ó Pai, em nome de Jesus, possamos viver em paz. Possamos viver debaixo da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Possamos batalhar, Senhor, incessantemente. Não descansar em momento nenhum, mas estar buscando sempre da sua presença e dos seus cuidados para com a nossa vida, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a viver esta vida, Senhor, de intimidade com o Senhor, Pai. A ser, ó Deus amado, constante na oração, Senhor. Perseverante na oração, Pai. E que, ó Deus, estejamos sempre unidos e sempre juntos. E que nada possa nos separar, para que possamos contemplar a vitória que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém.